E aí, galera, como um bom youtuber, isso dá trabalho fazer, dá um like aí nos vídeos para a gente potencializar a publicação deles. É também importante que você faça o seguinte: compartilha nossos vídeos para poder o canal ganhar cada vez mais força. E qualquer dúvida, faz o comentário. A gente responde também as dúvidas através do comentário, gerando esse feedback entre a gente. Nos comentários também você pode descer elogios, que a gente fica bem animadinho para os próximos vídeos, ou pode fazer críticas, que a gente não fica triste não. A gente analisa as críticas e tenta corrigir e melhorar o nosso trabalho. Valeu? Abraço! Fala, galera! A dica de hoje é sobre transporte de membrana, os transportes ativo, transporte passivo, transporte que gasta energia, transporte que não gasta energia. E os transportes através de membrana podem ser a difusão simples, a osmose, que é um tipo de difusão, e o transporte ativo ou bomba de sódio e outras bombas que aparecem nas membranas celulares. Note que eu estou deixando de fora dessa dica as endocitoses e a exocitose, que vem para uma outra dica mais à frente. Vamos detalhar um pouquinho mais esses três tipos de transportes através de membrana que eu irei falar hoje. A difusão simples é uma modalidade de transporte onde não há gasto de energia, portanto é classificada como transporte passivo. Nesse tipo de transporte, a membrana é permeável à substância que vai atravessá-la e a substância, como no esquema mostrado, atravessa a membrana do lado onde ela está mais concentrada para o lado onde ela está menos concentrada. Um exemplo desse tipo de difusão é o transporte de gases que acontece, a difusão de gases, melhor dizendo, que acontece no nosso sangue. Galera, a difusão ela não ocorre necessariamente através de membrana. A difusão ela pode ocorrer, por exemplo, pelo ar. Quando alguém põe um perfume e chega perto de você, você sente o cheiro do perfume? Claro, por quê? Porque a essência do perfume, mais concentrada na pele de quem pôs o perfume, vai se volatilizar pelo ar, se difundir pelo ar. De onde ela está mais concentrada, que é a pele de quem pôs o perfume, para onde ela está menos concentrada, que é o nariz de quem está próximo, fungando no cangote de quem usou o perfume. Não é verdade? Bom, quer ver uma outra dica de transporte, de difusão que não acontece pela membrana? É quando você vai fazer aquele suco de morango. Você pega o copo com água, põe o pozinho do suco de morango em cima e ele fica mais concentrado em cima. Depois ele vai se difundindo para o fundo do copo. Ou seja, é uma passagem de substância de onde ela está mais concentrada para onde ela está menos concentrada. Isso é difusão simples e não gasta energia. O próximo exemplo de transporte através de membrana que nós iremos ver é a osmose. Vem comigo. Na osmose, não há gasto de energia e o transporte é passivo, só que tem uma diferença. A substância que atravessa a membrana, que é semipermeável na osmose, sempre é a água. O soluto não atravessa a membrana retém o soluto. E aí, nesse caso, lembrar que a passagem de água na osmose se dá do meio hipotônico, que é o meio menos concentrado, para o meio hipertônico, que é o meio mais concentrado. Um exemplo é a salga de carne e a conservação de frutas quando você põe muito açúcar. Então, na verdade, o que é que acontece? Na osmose, vai haver uma passagem de água em direção ao meio mais concentrado. O meio mais concentrado em soluto chupa a água. Quer ver um exemplo bem prático? É quando você corta a rodela de pepino num prato e põe sal em cima do pepino. O sal, como é mais concentrado, começa a chupar a água do pepino por osmose. E a osmose, então, faz com que a água saia de dentro das rodelas do pepino e vá em direção ao prato que tem sal. Ok? Então, esse é um exemplo prático do que acontece com a osmose, que não gasta também energia. Lembra, a osmose é apenas fluxo de água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado através de uma membrana semipermeável sem gastar energia. Vamos ver o próximo transporte. O próximo transporte é a bomba de sódio. Nesse caso, a membrana também é semipermeável. Nesse caso, já acontece gasto de energia, porque o soluto passa do meio menos concentrado para o meio mais concentrado com gasto de energia. É o que acontece, por exemplo, na bomba de sódio e potássio, na transmissão do impulso nervoso. Galera, é simples assim. Se um soluto para atravessar uma membrana semipermeável faz isso em direção ao lado menos concentrado, ele não gasta energia. É difusão simples.
Se um soluto para atravessar uma membrana permeável faz isso de onde ele está menos concentrado para onde ele está mais concentrado, contra um gradiente de concentração, ele vai ter que gastar energia. Alguém vai ter que bombeá-lo contra esse gradiente de concentração. E aí nós estamos diante da bomba de sódio ou bomba de sódio e potássio. Com essas dicas, fica fácil responder a próxima questão. Vem comigo. Uma das estratégias para a conservação de alimentos é o salgamento, adição de cloreto de sódio NaCl, historicamente utilizado por tropeiro, vaqueiro, sertanejo, para conservar carne de boi, porco e peixe. O que acontece com as células presentes nos alimentos preservados com essa técnica? Galera, nós vivemos no Piauí e no Piauí tem uma tradição da carne de sol. Quem já viu como se faz a carne de sol, você abre a carne, salga a carne e pendura a carne no sol. Aquilo vai desidratar a carne. O sal tira a água por osmose, né? Lembra que o sal puxa, chupa a água por osmose e a carne vai secar, vai desidratar, dificultando a colonização da carne por bactérias. O meio muito salgado vai dificultar a colonização da carne por bactéria e a carne fica conservada por mais tempo. A mesma coisa é no passado quem queria transportar goiaba, banana, sem estragar, porque não tinha freezer ou caminhão frigorífico para fazer isso. Então faziam o quê? O doce de banana, o doce de goiaba, porque o excesso de doce, o açúcar também, chupa a água e dificulta a colonização por bactérias, ok? Então vamos ver qual é a melhor alternativa. Letra A, o sal adicionado diminui a concentração de soluto? Não, nós vimos que o sal faz tirar a água, desidratar a carne. Letra B, o sal adicionado desorganiza ou destrói a membrana plasmática? Nós vimos que na osmose a membrana não sofre nenhum efeito do sal. Letra C, a adição do sal altera as propriedades da membrana plasmática? Letra D, os íons sódio e cloreto provenientes da dissociação do sal entram livremente nelas? Ou letra E, a grande concentração de sal no meio extracelular provoca a saída de água dentro delas? Resposta correta, letra E. A grande quantidade de sal tira a água de dentro do tecido da carne, conservando melhor a carne e dificultando a colonização por bactérias. Valeu a dica, um abraço e até a próxima.